O sol já estava desaparecendo no horizonte e aquele silêncio estranho me fez sentir que algo não estava certo. Não havia ninguém por perto, nenhuma casa, nenhum sinal de ajuda. Só eu e aquela mulher lutando para respirar. Por um instante, pensei em seguir meu caminho. Afinal, eu nem a conhecia, mas alguma coisa dentro de mim disse que se eu fosse embora, eu nunca mais seria o mesmo. E foi ali, naquela estrada de terra, que eu tomei uma decisão que mudaria completamente o destino dela. E o meu também. Tem dias que o sol nasce e eu já estou cansado. Não é cansaço de corpo, não. Esse eu conheço bem. Conheço desde menino, desde quando meu pai me botou pela primeira vez atrás de uma enxada antes do galo cantar. Cansaço de corpo é honesto, dói, mas passa. Você deita, fecha o olho e quando acorda ele já foi embora. O outro tipo de cansaço não tem cura assim. Esse fica. Fica sentado na beira da cama quando você ainda não levantou. Fica do outro lado da mesa no café da manhã. Fica no banco do lado quando você sai de caminhonete para buscar sal mineral no armazém do Valdir, lá em Luciara. É um cansaço que tem o formato de uma pessoa, que ocupa o espaço de uma voz, que cheira ao perfume barato de uma mulher que já faz 3 anos que foi embora da sua vida, mas que teimou em ficar em tudo que ela tocou. O sabonete dela ainda estava no banheiro quando ela morreu. Não deixei ninguém tirar. Ficou até virar pedacinho. Isso eu nunca contei para ninguém. Me chamo Elias, Elias Cardoso. Tenho 58 anos, uma fazenda de 240 alqueires no Médio Araguaia, 43 cabeças de gado Nelore, um cavalo chamado Baio, que está mais velho do que deveria estar e ainda assim é mais companheiro do que a maioria das pessoas que já conheci. Tenho também uma casa de madeira pintada de branco que está virando cinza aos poucos, uma horta que a minha esposa Ângela plantou e que eu teimo em manter viva sem saber direito o que estou fazendo, e uma promessa que eu não cumpri. Essa promessa pesa mais do que tudo. Ângela me pediu, quando já estava no hospital em Barra do Garças, com a voz baixa e a mão fria na minha, que eu não deixasse a vida parar. Ela falou assim, simples, do jeito que ela era. Elias, não para não. A vida não merece isso. Eu disse que sim. Menti sem querer, porque quando ela foi, tudo parou. A casa parou. O relógio da sala ficou marcando 6h22 por não sei quantas semanas, até eu perceber que a pilha tinha acabado. E eu nem fui trocar. Deixei assim. Achei que era justo que o tempo parasse um pouco. O tempo não liga para o que a gente acha justo. A rotina eu mantenho porque sem ela eu acho que teria me perdido de vez. Acordo antes do sol. Isso é automático. O corpo aprendeu sozinho, não precisa mais de despertador. Boto a água no fogo, espero o café, bebo em pé mesmo, olhando pela janela da cozinha enquanto o céu vai trocando de cor lá fora. Primeiro é roxo escuro. Depois vai ficando laranja nas bordas como brasa que acende devagar. Tem dias que é tão bonito que dói. Nesses dias eu viro as costas mais rápido. Beleza demais, sem ninguém para dividir, é uma espécie de crueldade. Depois do café, vou até o curral. O baio já me espera com a cabeça por cima da cerca, aqueles olhos grandes e escuros me encarando como se soubesse de alguma coisa que eu não sei. Coloco o arreio devagar, sem pressa, porque não existe pressa numa fazenda de homem sozinho. A pressa só existe quando tem alguém esperando do outro lado. E não tem. Saio a cavalo pelo pasto antes que o calor fique impossível. O capim aqui no Araguaia, no tempo seco, fica cor de palha velha. Balança com o vento e faz um barulho miúdo, aquele sussurro de coisa seca, roçando em coisa seca. Tem cerca que precisa consertar sempre. O gado é teimoso, empurra, quebra arame. E você acha que consertou, mas no dia seguinte tem outro ponto aberto. É trabalho que não acaba. E talvez seja por isso que eu gosto. Trabalho que não acaba não deixa tempo para pensar. Pensar é perigoso.
Pensar demais aqui sozinho, com esse silêncio que a caatinga e o cerrado dividem, com esse céu que parece maior do que o necessário. Pensar demais pode te levar para lugares de onde você volta diferente. Ou não volta. O vizinho mais próximo é o seu Osmar, a 6 quilômetros daqui pela estrada de terra. A gente se vê no armazém do Valdir às vezes e troca palavra curta. Ele pergunta do gado. Eu pergunto da família. A gente se entende assim, sem precisar de muito. Homem do campo aprende cedo que palavra é moeda cara. Você gasta bem ou gasta à toa. Não tem meio. Uma vez, uns 8 meses depois que a Ângela foi, o seu Osmar parou a caminhonete do lado da minha na estrada e ficou me olhando um tempo sem falar nada. Depois disse, você tá magrando, Elias. Eu não soube o que responder. Tô, eu falei. Ele assentiu devagar. Ela era boa mulher. Era, eu disse. E foi isso. A gente ficou em silêncio por um momento que valeu mais do que qualquer discurso de missa. Depois, ele foi, eu fui, e a poeira vermelha subiu atrás das 2 caminhonetes, como se a estrada estivesse suspirando. Aquilo foi o mais próximo de consolo que eu recebi de verdade depois do enterro. A fazenda tem um rio no fundo, o córrego Boa Esperança. Foi por isso que o nome ficou Fazenda Boa Espera. Meu pai encurtou quando registrou. Esse rio eu gosto de visitar no fim da tarde, quando o trabalho do dia esfria junto com o ar. Sento numa pedra que fica na beira, uma pedra chata que a Ângela chamava de o banco de Deus, e fico olhando a água passar. A água não para nunca. Mesmo no seco, ela vai. Fico pensando às vezes se a Ângela está em algum lugar que é assim, que vai, que não para, que segue adiante sem se importar com o que ficou para trás. Fico pensando se ela me perdoou. A promessa. Aquela que eu não cumpri. Ela me pediu para não parar, mas eu parei. A vida parou, a casa virou casca. Eu virei um homem que acorda, trabalha, come, deita e que faz tudo isso sem saber muito bem por quê. Sobrevivência sem finalidade, movimento sem direção. Como o gado que circula o pasto o dia inteiro e dorme no mesmo lugar que dormia ontem. Eu sei que ela ficaria brava comigo. Ângela ficava brava, bonito. Os olhos escureciam, ela apertava os lábios e cruzava os braços. E eu ficava olhando para ela, tentando não rir, porque era uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Uma mulher pequena, cheia de convicção dentro. Penso nisso toda noite sem falta. Foi numa terça-feira de agosto, um mês antes das chuvas, que tudo mudou. Eu nem sabia que ia mudar. Nunca sabe. É sempre assim. A vida não te avisa. Ela espera você estar distraído, cansado, com a cabeça em outro lugar, e aí entra pela porta dos fundos, enquanto você está de costas. Estava voltando do armazém do Valdir. Tarde, mais tarde do que devia. Tinha ficado esperando uns parafusos que ele pediu por encomenda e o caminhão do fornecedor atrasou. E quando eu finalmente saí, o sol já estava baixo. Aquela luz cobre que deixa tudo parecendo antigo. Parecendo fotografia. A estrada de terra vermelha que vai da Luciara até a minha fazenda tem uns 22 quilômetros. Trecho vazio. Às vezes passa um ou outro, mas é raro. É o tipo de estrada onde você vai pensando nos seus pecados e chega antes de terminar. Foi no quilômetro 11, numa curva larga, perto de um pé de pequi que já não dá mais fruto, que eu vi, do lado da estrada. Sentada não, caída não. Entre um e outro, o corpo inclinado contra um barranco de terra seca, as pernas dobradas na frente, uma malinha de viagem pequena, bege com uma alça preta, apoiada do lado. Os cabelos escuros cobrindo parte do rosto. Mulher, de idade, sozinha. Não tinha carro, não tinha ninguém, não tinha nada. Só ela e aquela mala e o silêncio enorme da estrada vazia. Eu desacelerai. Passei devagar. Vi o rosto dela por um segundo, os olhos entreabertos, a boca seca, a expressão de quem não está mais pedindo nada.
Não era desmaio, era outra coisa. Era o jeito que a pessoa fica quando larga o peso de tentar. Passei, continuei. 15 metros, 30, 50. Parei. Fiquei com as duas mãos no volante, olhando a estrada à frente, aquela fita de terra vermelha sumindo no laranja do pôr do sol. O motor da caminhonete roncando baixo. O coração fazendo um barulho que eu não queria ouvir. Não é problema meu, eu disse para mim mesmo. Pode ser confusão, pode ser coisa ruim. Aqui a gente não se mete. Verdade, verdade que eu acreditava. Mas tinha outra verdade também, uma menor, uma que ficou quieta o tempo todo esperando sua vez de falar. Aquela mulher tinha o mesmo jeito de quem já não espera mais nada. E eu conhecia esse jeito. Eu me olhava no espelho toda manhã e reconhecia. Levei uns 3 minutos parado ali. 3 minutos que pareceram meia vida. Depois dei a ré. Quando parei a caminhonete do lado dela e desci, o primeiro cheiro foi de terra quente e de suor seco. O cheiro de alguém que está naquele lugar há muito tempo. O sol estava quase sumindo atrás do cerrado e a sombra dela no chão era comprida e fina como uma despedida. Me agachei na frente dela sem fazer barulho. Ela abriu os olhos devagar, não com susto, com uma calma esgotada, a calma de quem não tem mais energia nem para se assustar. Me olhou. Eu a olhei. A pergunta que eu me faço até hoje é: o que ela viu na minha cara naquele momento? Um velho fazendeiro empoeirado com cara de poucas palavras? Um estranho que podia ser perigo? Ou, quem sabe, viu o mesmo que eu vi nela? Alguém que estava carregando um peso grande demais para um corpo só? Não sei. Tirei a garrafa de água que eu sempre levo no banco do passageiro. Uma garrafa de plástico de 2 litros ainda pela metade. Estendi para ela sem dizer nada. Ela pegou com as 2 mãos. As 2 mãos. Como se uma não fosse suficiente para segurar aquilo. Bebeu devagar, os olhos fechados, a garganta se movendo. E eu fiquei ali, agachado na beira da estrada, olhando sem saber o que fazer com as mãos, o chapéu na cabeça e o coração fazendo aquele barulho de novo. Quando ela parou de beber, ficou com a garrafa no colo e ficou olhando para frente um momento. "Consegue andar?" perguntei. Ela demorou. Ficou olhando a estrada, o capim, o céu que estava virando roxo nas bordas. Parecia que estava pesando alguma coisa muito grande dentro dela, mas levantou, devagar, agarrada no barranco, com o joelho tremendo, mas levantou. Peguei a malinha dela. Era leve demais. Tinha quase nada dentro. Aquilo me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Abri a porta do passageiro. Ela entrou sem perguntar para onde eu ia levar. Eu também não perguntei de onde ela veio. Saímos pela estrada vermelha, enquanto o último pedaço de sol sumia atrás do cerrado, e a noite do Araguaia chegou devagar, do jeito que ela sempre chega, com os grilos primeiro, depois o coachar dos sapos lá no fundo, depois o silêncio enorme que engole tudo. Eu dirigia olhando para frente. Ela olhava pela janela e nenhum dos dois disse nada por quilômetros e quilômetros. Às vezes, o silêncio não precisa de explicação. Às vezes, ele é a única conversa honesta que 2 estranhos conseguem ter. Quando a caminhonete entrou no terreiro da fazenda, os cachorros vieram primeiro. São 2. O Tião, um vira-lata amarelo com uma orelha em pé e outra caída que eu peguei ainda filhote numa vala perto do rio. E a Pretinha, uma cadela preta pequena e desconfiada que apareceu um dia no portão e nunca mais foi embora. Os 2 latiam forte, circulando a caminhonete, farejando o ar com aquela urgência que cachorro tem quando sente coisa nova. Ela ficou quieta no banco. Não recuou, não se encolheu. Só ficou olhando os cachorros pela janela com uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento, mas que depois entendi que era o olhar de alguém que já passou por coisas piores do que 2 cachorros latindo no escuro. "Não mordem, não", falei. "Latido é mais para se sentir importantes." Ela não respondeu, mas viu o canto da boca mexer um pouco. Não chegou a ser sorriso. Foi só o esboço de um.
Desci primeiro, segurei a porta dela e ela desceu devagar, segurando no espelho lateral com cuidado de não machucar o joelho que ainda tremia. A pretinha foi cheirar os pés dela e parou. Ficou parada, quieta, o rabo começando a balançar devagar. Eu achei aquilo um bom sinal. Cachorro sabe de coisa que gente demora para aprender. A casa por dentro estava do jeito que estava sempre, limpa porque eu limpava, mas fria. Tem uma diferença entre casa limpa e casa viva, e a minha estava limpa. As panelas penduradas no lugar certo, o piso varrido, a mesa com a toalha xadrez que a Ângela escolheu numa feirinha em Barra do Garças. Mas tinha um silêncio dentro das paredes que não era paz, era ausência. Era o silêncio de coisa que parou no meio. Acendi a luz da cozinha. Ela ficou parada perto da porta, a malinha na mão, olhando o cômodo sem se mover. Não avançou, não sentou. Ficou naquela fronteira entre entrar e não ter certeza se tinha direito de entrar. Aquilo me doeu num lugar que eu não esperava. Pode sentar, eu disse, puxando a cadeira da mesa. A senhora está em casa. Ela me olhou. Eu não sei o que aquele em casa significou para ela. Para mim saiu sem pensar, foi a coisa mais natural do mundo. Mas vi nos olhos dela que aquela palavra pousou diferente, pousou pesada, como coisa que ela não ouvia faz tempo. Sentou. Coloquei água para ferver. Achei um resto de caldo de frango que eu tinha feito 2 dias antes. Esquentei na panela com um pouco de sal. Peguei o pão de forma que eu comprava para durar a semana. Botei tudo na mesa sem formalidade, sem pergunta, sem cerimônia. Ela comeu devagar, com aquele cuidado de quem está com fome, mas não quer mostrar. De quem aprendeu que precisar demais é perigoso. Eu tomei meu café do lado, de pé, encostado na pia, olhando pela janela o escuro lá fora. Os grilos cantavam forte. O Tião tinha largado de latir e estava deitado no alpendre, suspirando daquele jeito exagerado que ele tinha. Tem um quarto nos fundos, eu disse sem virar. Não é grande coisa, mas tem cama, tem cobertor. Silêncio. Depois. O senhor não vai perguntar nada? Virei. Ela me olhava com uma expressão que era meio desconfiança, meio espanto. Como se a ausência de pergunta fosse mais estranha do que qualquer pergunta que eu pudesse fazer. Vou não, eu disse. Quando a senhora quiser contar, conta. Se não quiser, não conta. Ela ficou me olhando um tempo, os olhos escuros, fundos, com aquelas marcas embaixo que não eram só de sono perdido, eram de preocupação longa, do tipo que instala residência no rosto da gente e não vai mais embora. Me chamo Dona Conceição, ela disse por fim. Elias, eu respondi, e foi isso. A noite foi assim, curta em palavras, longa em coisa que ficou no ar. Nos primeiros dias, ela mal existia. É a melhor palavra que tenho. Ela estava presente. Eu via ela, ouvia os passos dela no corredor, sentia o cheiro diferente do sabonete que eu tinha deixado no banheiro. Mas era como se ela estivesse aprendendo a existir naquele espaço devagar, com muito cuidado, do jeito que uma planta nova vai abrindo folha por folha sem pressa. Dormia demais nas primeiras 48 horas. Eu deixei. Quando acordava, ficava sentada na varanda olhando o pasto. Não pedia nada. Não reclamava de nada. Só ficava ali, quieta, as mãos no colo, os olhos num horizonte que eu não sei ao certo se era o cerrado ou algum lugar que só ela enxergava. Eu ia fazer minhas coisas, o gado, as cercas, o baio. A fazenda não esperava, mas eu me peguei mais de uma vez, voltando mais cedo do que devia, só para ver se ela ainda estava lá. Não me orgulho disso, mas é a verdade. No terceiro dia, quando voltei do pasto antes do meio-dia por causa de um calor que estava impossível, encontrei a cozinha diferente. A panela que eu sempre deixava torta na prateleira estava reta. A toalha da mesa, que tinha uma ponta virada, estava lisa. Tinha um ramo de algo verde. Não sei o nome, ela pegou no quintal, num copo com água no meio da mesa. Aquilo me parou na porta.
Fiquei olhando aquelas coisas pequenas e senti alguma coisa dentro do peito que eu não sabia mais nomear. Não era alegria, não era tristeza. Era os dois ao mesmo tempo. Era o tipo de sentimento que aparece quando você percebe que um lugar estava morto e você nem tinha notado até ver ele dar um sinal de vida. Ela apareceu da varanda e me viu parado na porta. "Espero que não se incomode", disse ela, a voz baixa, os olhos já prontos para recuar. Eu precisava fazer alguma coisa com as mãos. "Não me incomodo, não", eu disse. E foi embora tirar o chapéu, lavar as mãos, me sentar para almoçar. Mas aquele ramo verde no copo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Ela foi acordando aos poucos, não de uma vez, aos poucos, como eu disse, como aquela planta nova abrindo folha por folha. Um dia, ela limpou a horta sem que eu pedisse. No outro, o café estava pronto quando eu acordei, e o cheiro do café passado tomou conta da casa de um jeito que me pregou os pés no chão por uns segundos antes de eu entrar na cozinha. Ângela fazia café assim, forte, com aquele cheiro que enche o cômodo. Eu precisei respirar fundo antes de entrar, mas entrei. A dona Conceição estava de costas, mexendo na panela, e não virou quando eu me sentei. Botou a xícara na minha frente sem perguntar se eu queria. Sabia que eu queria. Tomei o café. Ela foi para a varanda com o dela. E aquele silêncio entre nós dois foi o silêncio mais próximo de companhia que eu tinha sentido em 3 anos. Ela foi me contando em pedaços. Nunca de uma vez. Nunca sentada da minha frente me olhando nos olhos. Era sempre assim, de lado, mexendo em alguma coisa com as mãos, a voz saindo devagar, como quem solta um fio comprido e vai vendo se quebra. Tinha ficado viúva há 2 anos. O marido, seu Ramiro, tinha morrido de infarto numa fazenda lá no Pará onde eles moravam. Os filhos eram 3, 2 rapazes que foram embora para a cidade faz tempo e uma filha que morava em Goiânia. Depois que o seu Ramiro foi, a filha chamou ela para morar junto. Ela foi. Parou um pouco ali. Mexeu no canto do avental que ela tinha achado no fundo de um armário e adotado sem pedir. Não deu certo, ela disse. Eu não perguntei o porquê, ela não explicou. Mas no jeito que ela falou, eu entendi que não deu certo cobria muita coisa. Dignidade engolida, palavra que dói mais do que grito. Aquela solidão específica de quem está rodeado de gente e se sente invisível. Peguei minha mala e fui, ela disse. Não sabia bem para onde. E foi parar na minha estrada. Fui parar na sua estrada, ela confirmou. Ficamos em silêncio. Sorte, eu disse por fim. Ela me olhou. Sorte como? Sorte que eu passei, que eu voltei. Ela olhou para frente de novo. Eu estava pensando que não era mais sorte o que precisava. Ela disse baixinho. Estava pensando que estava boa assim. Aquilo ficou no ar entre nós dois como fumaça. Eu entendi o que ela quis dizer. Entendi fundo demais, no lugar onde a gente guarda as coisas que não conta pra ninguém. Porque eu também já tinha tido esse pensamento. Não igual, não com aquelas palavras, mas com aquele mesmo peso. Aquela mesma exaustão de continuar sem saber por quê. Não falei isso para ela, mas acho que ela viu. Gente que passou pelo mesmo lugar reconhece o cheiro de longe. O dia que ela riu foi numa quinta-feira sem nada de especial. Eu estava no alpendre consertando um cabo de enxada e ela tinha ido à horta buscar coentro. A galinha preta, a mais atrevida das minhas 3 galinhas, aquela que o Tião já desistiu de perseguir, tinha entrado na horta pelo buraco na tela que eu ainda não tinha consertado. Ouvi um barulho. Levantei os olhos. Ela estava de vassoura na mão, tentando tirar a galinha, e a galinha fugia em círculo, e ela foi atrás, e numa curva rápida o pé escorregou no canteiro molhado, e ela ficou num meio equilíbrio impossível por uns 2 segundos. Os braços abertos, a vassoura no ar, a cara de quem não sabe para que lado vai cair. Não caiu. Mas quando se viu assim,
naquela posição ridícula, com a galinha olhando para ela de longe, com aquele olho redondo de galinha que não entende nada, mas julga tudo, ela começou a rir. Um riso de verdade. Desses que sobem do fundo, que sacudem os ombros, que a pessoa não controla. Eu fiquei parado com o cabo de enxada na mão, olhando aquilo. E senti alguma coisa que eu não sentia faz muito tempo. Aquela sensação de que o mundo ainda tinha espaço para uma coisa boa, que ainda cabia leveza, que ainda era possível. Ela parou de rir, viu que eu estava olhando e ficou séria de repente, meio envergonhada. "Com licença", ela disse, como se tivesse feito algo errado. "Não", eu falei. "Não tem licença nisso, não." Ela me olhou sem entender. "A senhora pode rir à vontade", eu disse. Essa casa precisava disso. Ela desviou o olhar, mas o canto da boca ficou levantado. E eu voltei para o cabo de enxada antes que ela visse que eu também estava sorrindo. Um sorriso pequeno, enferrujado, daqueles que a gente faz sem querer, depois de tempo demais sem usar. Mas o povo de fora não deixa nada em paz. Eu sabia que ia começar. Era questão de tempo. Foi o Valdir do armazém que deu o primeiro sinal. Quando eu fui buscar mantimento, ele ficou me olhando com aquele jeito de quem tem palavra entalada na garganta, até que não aguentou. "Ouvi dizer que o senhor tá com companhia na fazenda, seu Elias." "Ouvi dizer certo", eu respondi sem parar de olhar a prateleira. "Quem é a mulher?" "Uma pessoa." Ele esperou mais. Eu não dei mais. Mas aquilo foi o começo. Depois vieram os comentários de lado, as perguntas que pareciam inocentes, mas não eram, o jeito que o seu Osmar me olhou diferente quando nos cruzamos na estrada. Não era julgamento aberto, era aquela coisa pior, que é o julgamento que fica em silêncio e deixa a imaginação trabalhar. Homem sozinho, mulher desconhecida. O que pode ser isso? Eu sei o que o povo pensava. E o pior é que deixei entrar. Não precisava, mas deixei. Comecei a me afastar dela dentro da minha própria casa. Ficava mais tempo no pasto, demorava mais nas compras. Quando ela tentava conversa no jantar, eu respondia curto, olhando para o prato. Como se eu estivesse erguendo uma parede de tijolo por tijolo, sem perceber que estava do lado de dentro dela. Ela percebeu. Claro que percebeu. Mulher que já sofreu aprende a ler o silêncio como lê a Bíblia. Palavra por palavra, sem perder nada. Mas não perguntou, não reclamou. Só foi ficando mais quieta também. E a casa, que tinha começado a respirar de novo, voltou a pesar. Eu me odeio um pouco quando lembro disso. Mas aí veio a tempestade. E a tempestade não pediu licença para ninguém. O céu avisou. Céu do cerrado sempre avisa. Você só precisa saber olhar. Naquele dia, desde o meio da tarde, as nuvens vinham se juntando no oeste como gado que se aperta antes de temporal. Aquela cor específica, entre verde e roxo, que não é cor de nuvem comum, é cor de aviso. De coisa séria vindo. Eu vi. E fui mesmo assim. Tinha uma novilha que estava se comportando estranha desde o dia anterior, andando separada do resto, a cabeça baixa, o jeito lento. Podia ser tristeza de bicho que existe ou podia ser coisa física. Precisava verificar antes de escurecer. O curral ficava a uns 400 metros da casa, cruzando um trecho de campo aberto. Falei para Dona Conceição antes de sair. Vou até o curral, volto antes da chuva. Ela estava na cozinha, as mãos na massa de pão que ela tinha começado a fazer. Eu nem sabia que ela sabia fazer pão. Descobri naquela semana. Não levantou os olhos da massa. Tá carregado demais, seu Elias. Sei, eu disse. Não demoro. Saí. Aquilo foi o tipo de decisão que a gente toma com pressa e lamenta com calma. O vento chegou primeiro. Sempre é assim. O vento chega na frente como quem abre caminho, curva o capim, arranca folha seca, levanta poeira vermelha em redemoinhos nervosos. Eu estava chegando no curral quando o primeiro vento forte me acertou de lado e me fez fechar os olhos. Quando abri, o céu tinha mudado de cor. Não era mais verde e roxo, era quase preto.
Vai ser ruim, eu pensei. Entrei no curral. A novilha estava num canto, encostada na madeira, o focinho quente quando coloquei a mão. Febre não era, mas estava desorientada. Isso estava. Passei um tempo com ela, falando baixo. Com bicho é assim, a voz acalma, verificando os cascos, os olhos, a barriga. Foi quando a chuva caiu, não começou, caiu. Do jeito que chuva do Araguaia cai, quando resolve de verdade, de uma vez inteira, como se o céu tivesse guardado tudo aquilo por meses e resolveu soltar num segundo só. O barulho foi ensurdecedor. O telhado de zinco do curral começou a vibrar, o trovão respondeu de longe e o gado todo se moveu junto num impulso de medo coletivo. Fiquei parado, olhando a cortina de água cair do lado de fora. Espera passar um pouco, eu decidi. Mas não passou. Ficou. Ficou pesada. Ficou insistente. Ficou com aquela determinação de chuva que sabe que tem tempo. O raio caiu perto, tão perto que o estalo e a luz foram juntos, e o cheiro de ozônio ficou no ar por uns segundos. O gado bufou. A novilha se encostou mais no canto. Decidi ir. Não dava mais para esperar. A noite estava vindo junto com a chuva, e ficar no curral até de manhã não era opção. Saí. Os primeiros 50 metros foram difíceis. A chuva batia de lado, o vento empurrava, o chão já estava escorregadio, aquela lama vermelha do Araguaia que agarra o pé como se a terra estivesse com fome. Eu ia curvado, o chapéu seguro com uma mão, tentando enxergar onde pisava. Foi no momento que tentei desviar de uma poça que o galho me acertou. Não vi de onde veio. Ouvi. Aquele estalo seco de coisa que quebra no vento um segundo antes do impacto. Mas foi rápido demais. O galho era grosso, veio da aroeira que ficava na beira do caminho e pegou no meu ombro direito primeiro, depois na cabeça quando eu virei tentando me proteger. Caí. Quando bati no chão, a lama amorteceu um pouco, mas o joelho esquerdo dobrou errado. Senti o estalo dentro, aquele tipo de dor que não grita na hora, mas promete cobrar depois. A cabeça latejou. Tentei levantar e o chão girou. Fiquei de quatro por um momento, as palmas na lama, a chuva batendo nas costas, tentando entender onde estava e para que lado era a casa. Chamei alto, a chuva comeu minha voz. Tentei levantar de novo. O joelho não deixou. Dobrou, eu cambiei, fui de lado contra o barranco de terra que ficava na beirada do caminho. Ficou assim, sentado, encostado no barranco, a perna esticada na frente, a chuva despejando, a cabeça pulsando com um calor que eu sabia que era sangue. Isso é sério, eu pensei. E depois pensei uma coisa que me envergonha um pouco contar, mas que foi verdade. Pensei que talvez fosse hora, que talvez aquilo fosse o jeito que as coisas tinham de terminar para mim. Sozinho, num campo, na chuva, sem ninguém esperando. Pensei na promessa que não cumpri, pensei na Ângela, fechei os olhos, a chuva batia, o trovão rolava. O mundo inteiro parecia estar se desfazendo ao redor, e então ouvi meu nome. Primeiro achei que era o vento. O vento aqui faz isso. Cria vozes nos galhos, nas cercas, nas quinas da casa. Faz você ouvir coisas, mas veio de novo. Seu Elias, uma voz de mulher. Real. Cortando a chuva, abri os olhos. Ela estava vindo pelo campo. Sem guarda-chuva. Sem casaco. Com a lanterna pequena que eu guardava na gaveta da cozinha numa mão e o outro braço levantado tentando se proteger da chuva que não protegia. Escorregou uma vez, vi ela escorregar, os joelhos indo no chão, a lanterna quase apagando. Mas levantou. Continuou. Chamou meu nome de novo. Aqui! Gritei com o que sobrou de voz. Ela mudou de direção. A lanterna achou meu rosto. Quando chegou perto, eu vi o estado dela. Encharcada da cabeça aos pés, o cabelo colado na testa, a roupa pesada de água, os pés na lama até o tornozelo. Mas os olhos estavam firmes. Não era o olhar de quem estava com medo. Era o olhar de quem já passou do medo e chegou do outro lado, onde fica a determinação.
Ficou de joelhos na minha frente. Passou a mão na minha testa. A mão estava fria, mas firme. Tá sangrando, ela disse. Sei. Consegue ficar de pé? Com ajuda. Ela pegou meu braço, passou pelo ombro dela e levantou. Não pediu se eu estava pronto. Não contou até 3. Só levantou, com aquela força específica de mulher pequena que decidiu que uma coisa vai acontecer e acontece. Dei um grito quando o joelho dobrou com meu peso. Segura em mim, ela disse. E fomos. Cada metro foi uma negociação com a dor. Ela carregava parte do meu peso. O chão escorregava embaixo dos dois, a chuva não dava trégua. Ela caiu uma vez. Os dois caímos juntos. Eu amorteci no joelho bom, ela foi de mão espalmada na lama. Se levantou antes de eu conseguir dizer qualquer coisa. Limpou a mão na roupa encharcada com um gesto prático, quase irritado, como quem não tem tempo para se demorar no chão. Não disse nada. Continuou andando. Eu segurei nela e fui. Não sei quanto tempo levou. Parece que foi a noite inteira. Parece que foi uma vida. Quando a luz da varanda apareceu no escuro e na chuva, aquela luz amarela tremida que eu deixava acesa por hábito antigo, o hábito de quem um dia teve alguém voltando para casa, eu senti um negócio na garganta que não conseguia engolir direito. Entramos, ela me botou sentado na cadeira da cozinha antes de fazer qualquer outra coisa. Trouxe a caixa de primeiros socorros que ficava no armário do banheiro. Ela sabia onde estava. Tinha aprendido a casa toda em silêncio enquanto eu não prestava atenção. Limpou o corte na cabeça com aquela calma específica de quem tem mão boa para isso. Não perguntou se doía. Eu não falei que doía. Era um acordo tácito entre 2 adultos que já sofreram o suficiente para não fazer drama de ferida menor. Enfaixou. Depois olhou o joelho. Me fez dobrar e esticar devagar. Observou o inchaço com a testa franzida e foi buscar o pano molhado em água fria. A chuva lá fora continuava. O trovão já estava mais longe, caminhando para outra parte do mundo. O relógio da cozinha marcava 10h40. Ela sentou na cadeira do lado, encharcada, coberta de lama nos joelhos e nas mãos, cansada de um jeito que ia além do corpo. Ficamos os dois sentados ali sem falar. E eu pensei, essa mulher veio no meio da tempestade me buscar. Essa mulher que eu encontrei caída numa estrada há menos de 3 semanas. Essa mulher que eu trouxe sem saber o nome e que eu estava afastando por medo do que o Valdir e o Osmar iam pensar. Me deu vergonha de mim mesmo, uma vergonha quente que sobe pelo peito. Dona Conceição, eu falei. Ela me olhou. Por que a senhora foi? Ela ficou me olhando por um tempo. Depois desviou os olhos para o lado, pensou um pouco e falou com aquela voz baixa que ela tinha. Não era voz fraca, era a voz de quem escolhe cada palavra antes de soltar. Porque o Senhor foi buscar uma novilha doente no meio de temporal. Uma pausa. Homem que faz isso não está bem da cabeça, ou não liga muito para si mesmo. Aquilo me acertou em cheio. Porque era verdade. Eu não ligava muito para mim mesmo. Faz tempo que eu não ligava. Fui porque sabia que precisava ir. Ela completou. Igual o senhor voltou naquela estrada. Ficamos em silêncio de novo. Lá fora, a chuva ia afrouxando. Naquela noite não dormi bem. O joelho latejava, a cabeça também. Mas não era isso que me mantinha acordado. Era outra coisa. Era o tipo de coisa que a gente passa a vida inteira desviando e que às vezes uma tempestade arranca do lugar e joga na sua frente sem cerimônia. Fiquei deitado na escuridão ouvindo a chuva ir embora devagar. Aquele ritmo que diminui, que hesita, que para por alguns segundos e recomeça mais fraco, até que vira só o pingar das goteiras nas latas que eu tinha espalhado no corredor. E fiquei pensando na Ângela. No hospital, na mão dela fria na minha. Fiquei pensando na promessa. Não para não, eu tinha parado. Tinha parado de verdade. Não o corpo, que continuava indo e vindo pelos pastos, mas o resto. O que faz de movimento coisa viva.
O que faz de rotina coisa com sentido. E aquela mulher que eu trouxe de uma estrada, aquela viúva que chegou sem nome, sem história, com uma mala leve demais, tinha feito mais pelos 4 metros da minha cozinha do que eu tinha feito em 3 anos. Tinha colocado um ramo verde num copo, tinha feito o café cheirar de novo, tinha ido no temporal me buscar, sem pedir nada em troca, sem esperar agradecimento, porque era o que precisava ser feito. Eu fico pensando às vezes se Deus tem sentido de humor, ou se tem só aquela sabedoria de pai, que manda o remédio sem avisar o sabor. Porque me mandar aquela mulher, naquela estrada, naquele dia. Tinha alguma coisa nisso que parecia demais para ser acaso. Parecia recado. Para de parar, Elias. Fechei os olhos e dormi de verdade pela primeira vez em muito tempo. Na manhã seguinte, o mundo estava lavado. Isso acontece depois de chuva boa no cerrado. Tudo fica com outra cor. O verde fica mais verde, o vermelho da terra fica mais vivo, o céu fica azul de um jeito que parece mentira, aquele azul limpo que não tem névoa nem poeira. Os pássaros voltam. O ar cheira a terra molhada e capim novo e alguma coisa que não tem nome, mas que faz a gente respirar fundo sem querer. Acordei tarde. Para mim, tarde. Eram 6h40. O café estava pronto. Ela estava na varanda quando eu saí com a xícara, sentada na cadeira de palha, olhando o campo encharcado. Tinha trocado de roupa. O cabelo ainda estava úmido. Nas mãos, uma xícara também. Sentei na outra cadeira. O campo brilhava lá na frente. O Tião estava deitado no terreiro, lambendo a pata, com aquela dedicação inútil que cachorro tem. Um bem-te-vi cantava de algum galho que eu não via. Como tá o joelho? Ela perguntou. Tá, eu disse. Precisa ver um médico. Precisa não. Ela não respondeu. Mas no silêncio eu ouvi o "você é teimoso" que ela não falou. Ficamos assim um bom tempo, tomando café, ouvindo o bem-te-vi, deixando o sol ir secando tudo devagar. Foi ela que falou primeiro, de um jeito que me pegou de surpresa. Não pelo que disse, mas pelo jeito que disse. Aquela voz baixa, mas direta, sem rodeio. O Senhor foi se afastando de mim por causa do que o povo fala. Não era pergunta, era constatação. Eu poderia ter negado, poderia ter desviado. Sou bom em desviar. Aprendi cedo que o silêncio pode ser escudo quando precisar, mas dessa vez não desviei. Fui, eu disse. Ela assentiu, devagar, como quem recebe uma informação que já sabia, mas precisava confirmar. Entendo, ela falou. Faz sentido. Não faz, eu disse. Não devia fazer. Ela me olhou. Eu estava olhando para o campo, mas senti o olhar dela. Respirei fundo. A senhora veio no temporal me buscar. Eu estava me afastando por medo do Valdir do armazém achar alguma coisa. Balancei a cabeça. Isso é covardia. Silêncio. É humano, ela disse. Humano, mas feio. Ela quase sorriu. Só o canto da boca, aquele movimento pequeno. O Ramiro também era assim. Ela falou devagar. Demorava para admitir quando errava, mas admitia. Uma pausa. Não é todo homem que admite. Ficamos em silêncio de novo. O bem-te-vi cantou 3 vezes seguidas lá no galho invisível. A senhora sente falta dele? Perguntei. Foi a primeira pergunta direta que eu fiz desde que ela chegou. Ela demorou. Todo dia, ela disse. Mas já aprendi que sentir falta não impede de continuar. Olhou para o campo. Demorei para aprender isso, mas aprendi. Aquelas palavras ficaram no ar entre a gente como aquela fumaça do café, que sobe, que paira, que some devagar. Sentir falta não impede de continuar. Eu repetia aquilo por dentro. Repetia como quem experimenta uma roupa para ver se serve. E servia perfeitamente. Naquela tarde, pela primeira vez em 3 anos, tirei a foto da Ângela do armário.
Estava num envelope pardo que eu tinha guardado junto com documentos. Não porque eu quisesse esconder, mas porque eu não conseguia deixar em lugar que eu visse todo dia. Era pesado demais. Eu sabia que estava lá, sabia onde estava. Mas deixar na parede, na mesinha, em qualquer lugar visível, era um peso que eu não tinha conseguido carregar. Era uma foto do nosso 10º aniversário de casamento. Alguém tinha tirado na festa, eu não lembro quem. A gente estava do lado um do outro na frente do bolo, e a Ângela estava rindo daquele riso dela, que era sempre maior do que ela achava que era. E eu estava olhando para ela com aquele jeito que eu nem sabia que eu tinha até que vi na foto. Fiquei olhando por um tempo. Depois fui até a sala e coloquei na mesinha do canto, em pé, para ver. Fiquei parado olhando ela na foto por uns 3 minutos inteiros. Você teria gostado dela? Eu falei, bem baixo, para ninguém. Ela tem aquele jeito que você gostava, de fazer sem pedir parabéns. Não ouvi resposta. Claro que não ouvi, mas senti, de um jeito que não sei explicar direito, que a resposta era sim. 2 semanas depois da tempestade, ela me contou o resto. Não foi de uma vez. Foi numa tarde que começou normal. Ela estava costurando um rasgo no meu jaleco de couro velho. Eu estava afiando o facão na pedra, os dois na varanda com o sol de lado e os pássaros fazendo aquele barulho de fim de tarde que é diferente do barulho de manhã, mais cheio, mais despedida. E aí ela começou. A filha em Goiânia, ela se chamava Sônia, tinha um marido que não gostava da sogra. Não de um jeito explícito, não de um jeito que desse para apontar. Era o tipo de pessoa que nunca diz nada errado na frente dos outros. O tipo que faz você se sentir um peso sem nunca usar essa palavra. Um suspiro na hora certa, uma olhada, uma frase pequena que tem faca dentro. A dona Conceição foi aguentando, porque era filha, porque não queria criar problema, porque viúva velha que não tem para onde ir aprende a ficar quieta, até o dia que a Sônia falou, com a voz baixa e os olhos desviados, que talvez fosse melhor ela procurar uma casa de repouso, que eles não tinham espaço, que era difícil para todo mundo. Ela não respondeu. Foi para o quarto, pegou a mala, colocou o que cabia, que era pouco, porque pouco era o que tinha sobrado, que era dela de verdade, e saiu de manhã cedo antes que os dois acordassem. Pegou 2 ônibus, ficou sem dinheiro no terceiro. Desceu onde o dinheiro acabou, que era a estrada de terra vermelha do quilômetro 11. Onde eu passei, onde voltei, ela contou tudo isso sem parar a agulha. Foi costurando e falando, falando e costurando, como se precisasse manter as mãos em alguma coisa concreta, enquanto soltava coisas que tinham ficado presas dentro por muito tempo. Eu fiquei afiando o facão bem devagar, olhando a pedra, ouvindo. Quando ela terminou, ficamos em silêncio. O sol estava quase sumindo. O céu estava laranja escuro, quase vermelho, aquele pôr do sol do cerrado que parece incêndio de longe, mas é só beleza. A senhora fez certo, eu disse. Ela não respondeu. Não é lugar de ninguém, eu continuei. Lugar onde a gente se sente peso. Era minha filha, ela disse. Não era defesa, era só tristeza. Era, eu disse. E dói mais quando é de quem a gente ama. Ela parou a agulha, ficou olhando o jaleco no colo por um momento. O senhor tem filhos, seu Elias? Não tive, eu disse. A Ângela queria. Não veio. Mais um silêncio. Ela sofreu com isso? Ela perguntou. Sofreu, mas não deixou tomar conta. Parei de afiar. Era assim com ela. Sofrimento ela sentia, mas não deixava sentar no lugar dela. Dona Conceição assentiu devagar. Boa mulher, ela disse. A melhor que eu conheci, eu respondi. E aquilo ficou no ar, não pesado, não triste. Ficou como coisa honesta que pode ser dita sem machuca, porque é só verdade, e verdade bendita não corta. Foi nessa mesma semana que eu precisei tomar a decisão. A Sônia ligou. Eu atendi o celular sem saber quem era, número de Goiânia que eu não conhecia.
A voz era jovem, controlada, daquele jeito de gente que aprendeu a ser educada sem ser calorosa. Perguntou se eu era o Elias Cardoso. Disse que sim. Disse que a mãe dela estava comigo. Disse que sim, de novo. Aí veio a parte que eu não esperava. Ela falou que queria buscar a mãe, que tinha se preocupado, que precisava de um endereço. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Olhei pela janela. A dona Conceição estava na horta de costas, arrancando o mato entre os pés de coentro com aquele cuidado dela, aquela dedicação de quem está fazendo uma coisa pequena, mas fazendo com atenção completa. E eu pensei, essa mulher chegou aqui sem ter para onde ir. Chegou com uma mala leve e um olhar de quem já tinha largado a esperança na estrada junto com o corpo. E em poucas semanas, ela tinha colocado um ramo verde num copo, feito o café cheirar de manhã, ido no temporal me buscar e, o mais importante, tinha me feito perceber que eu ainda estava vivo de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. E a filha queria um endereço. Eu sabia o que precisava fazer, e sabia que precisava fazer do jeito certo. Me dá um segundo, eu disse para Sônia. Saí pela porta dos fundos. Fui até a horta. A dona Conceição levantou a cabeça quando me viu vir. Sua filha está no telefone, eu disse. Quer falar com a senhora? Vi ela ficar parada, a mão no coentro, os olhos mudando de expressão. Aquela sequência rápida que passa no rosto de gente que sentiu coisa grande. Susto, medo, dúvida. E aí aquele cansaço específico de quem não sabe se a notícia é boa ou ruim, mas sabe que é pesada. O que ela quer? Ela perguntou. Buscar a senhora. Silêncio. Ela ficou olhando o chão da horta, as plantas ao redor, a casa atrás de mim. E o senhor? Ela perguntou. O que o senhor quer? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque ela perguntou assim, direta, olhando nos meus olhos, sem rodeio. Do jeito que gente do interior pergunta quando quer saber de verdade, não por educação. Engoli em seco. Quero que a senhora faça o que é melhor para a senhora. Eu disse. Mas preciso que a senhora saiba que... Pausei. Procurei as palavras que eu nunca fui bom de achar rápido. Essa fazenda tem espaço de sobra. E está fazendo bem ter alguém aqui. Ela me olhou por um tempo longo. Me dá o telefone, ela disse. Dei, fui para a varanda e fiquei de costas, olhando o pasto, ouvindo os grilos que começavam cedo. Não ouvi o que ela falou. Não quis ouvir. Não era minha conversa. Depois de uns 10 minutos, ela veio até a varanda e me devolveu o celular. Ficou do lado, olhando o mesmo pasto que eu olhava. Ela pediu desculpa, ela disse. A voz era neutra, do tipo que fica neutra quando a emoção é grande demais para aparecer sem autorização. E a senhora? Eu perguntei. Aceitei. Pausa. Mas disse que não ia voltar. Eu não disse nada. Disse que estava bem, que estava num lugar bom. Ela olhou para mim de lado. Disse a verdade. Ficamos em silêncio. O bem-te-vi, lá no galho invisível, cantou 3 vezes. Sempre 3 vezes aquele pássaro. Hoje é março. 8 meses desde aquela tarde do quilômetro 11. Estou sentado na pedra chata do córrego Boa Esperança, no banco de Deus, como a Ângela chamava, e o sol está descendo devagar do lado de lá do campo. A água vai como vai sempre, sem se importar com o que ficou para trás. Os sabiás estão cantando no cerrado. A pretinha veio comigo e está deitada do meu lado, a cabeça na minha perna, os olhos quase fechados. Estou pensando em como contar isso, porque tem coisa que acontece na vida da gente que a gente não sabe muito bem como nomear. Não é história de amor. Não é isso que foi, ou pelo menos não é só isso. É mais difícil de definir. É 2 pessoas que chegaram ao fim de alguma coisa e se encontraram nesse fim. E ali, naquele lugar onde as 2 achavam que não tinha mais nada, encontraram uma saída que não esperavam. É isso. Ou talvez seja mais simples ainda. É companhia.
do tipo honesto, do tipo que não pede que você seja diferente do que é, do tipo que faz café forte, que vai no temporal quando precisa, que coloca ramo verde em copo porque a casa precisava de coisa viva. A horta da Ângela está maior. Isso eu preciso dizer. A dona Conceição perguntou um dia, olhando para a horta com aquele olhar dela de inventário silencioso, se eu me importava que ela mexesse. Eu disse que não me importava. Ela perguntou o que a Ângela plantava. Eu falei o que lembrava: o coentro, o tomate, o maxixe, o pimentão. Ela foi ao armazém do Valdir. Foi sozinha, de bicicleta velha que eu tinha no galpão, e voltou com um saco de sementes. Em 3 semanas, a horta estava viva de um jeito que não estava desde quando a Ângela cuidava. Eu fui ver uma tarde, sozinho, quando ela estava dentro. Fiquei em pé na beira, olhando aquelas plantas todas, e senti aquele negócio no peito de novo. O que é 2 sentimentos ao mesmo tempo, o que dói e aquece junto. Senti que era uma continuação, não uma substituição. Uma continuação, como se a Ângela tivesse deixado aquela horta esperando alguém com jeito de cuidar, e alguém tinha chegado. O povo foi falando menos, não parou. Povo de interior não para de falar, mas foi perdendo a graça, como conversa que não tem resposta boa vai perdendo. O Valdir do armazém acabou conhecendo ela. Ela foi uma vez comigo buscar mantimento, e o Valdir ficou tão surpreso de ver que era uma senhora de cabelos brancos e jeito calmo, que ficou sem o comentário que estava preparando. O seu Osmar, quando nos cruzou na estrada, parou a caminhonete e perguntou o nome dela pela janela. Conceição, ela respondeu. Boa tarde, dona Conceição, ele disse, com aquele chapéu que ele tira quando fala com mulher. E foi. Sem mais. Aquilo foi suficiente para mim. Mais do que suficiente. Tem uma coisa que eu ainda não falei. A foto da Ângela na mesinha da sala. A dona Conceição a viu no primeiro dia depois que eu coloquei. Não disse nada. Só olhou por um momento com aquela atenção que ela tem para coisas que importam. Dias depois, eu cheguei em casa e tinha uma flor do campo do lado da foto. Uma daquelas flores amarelas do cerrado que crescem no pasto depois da chuva. Pequena, simples, num copinho de requeijão com um dedo de água. Não perguntei. Ela não explicou, mas aquilo me disse mais do que qualquer conversa que a gente poderia ter tido. Me disse que ela entendia o que a Ângela era para mim. Me disse que não tinha vindo para tomar nenhum lugar, que não existe tomar o lugar de ninguém, que as pessoas que a gente perde não saem dos lugares que ocuparam. Elas ficam e tem espaço para mais. Sempre tem espaço para mais. Naquele entardecer na varanda, depois que ela tinha avisado a Sônia que ficaria, eu fiz a coisa mais difícil que fiz nos últimos anos. Não foi difícil porque tinha perigo. Foi difícil porque era verdade. E verdade dita em voz alta tem um peso que no pensamento não tem. Se a senhora for embora, eu falei olhando o pasto, essa casa volta a ser o que era antes. Respirei. E eu não quero mais aquilo. Ela ficou quieta. Eu me virei para ela. Fica. Não como alguém que eu ajudei. Engoli o nó. Fica como parte. Ela me olhou. Aquele olhar demorado, fundo, daqueles olhos escuros que já viram muita coisa e não têm pressa de tirar conclusão rápida. Então ela disse, com uma calma que me atravessou inteiro, do peito até a sola do pé. Eu já tinha escolhido ficar, só estava esperando o senhor perceber. Estendi a mão. Ela pegou. As mãos dos 2 velhas calejadas, marcadas de trabalho e de tempo e de perda, mas juntas ali na varanda enquanto o último pedaço de sol sumia atrás do cerrado. E aquilo era tudo, era absolutamente tudo. Ainda não sei se o que aconteceu foi graça, foi acaso, ou foi aquela sabedoria surda que a vida tem de mandar a coisa certa na hora que você menos está pronto para receber. Não sei se foi a Ângela que guiou minha caminhonete de volta naquela estrada. Não sei se foi Deus, se foi o destino, se foi só um galho caído. Não sei o nome do que é isso. Sei que voltei.
Sei que no momento em que dei a ré naquela estrada vermelha, alguma coisa dentro de mim ainda estava viva. Pequena, fraca, quase apagada, mas viva. E essa coisa viva foi mais forte do que o medo, mais forte do que o cansaço, mais forte do que 3 anos de silêncio e promessa descumprida. A Ângela me pediu para não parar. Eu parei, mas recomecei. E talvez recomeçar seja a coisa mais difícil que existe, mais difícil do que começar. Porque recomeçar, você sabe o peso que vem junto, você sabe que pode doer de novo, você sabe o risco. E vai mesmo assim. Isso é coragem, não a coragem de filme, não a coragem de grito, a coragem quieta, a de dar a ré, a de agachar na beira de uma estrada e estender uma garrafa de água, a de abrir a porta do passageiro sem perguntar de onde a pessoa vem. A coragem que o interior do Brasil conhece bem, aquela que não tem plateia, que não tem aplauso, que acontece na estrada de terra às 6 da tarde com o sol descendo e o silêncio por testemunha. O sol acabou de sumir atrás do cerrado. O céu está aquele roxo de depois. Aquele roxo que vai ficando azul escuro e depois preto, e as primeiras estrelas já aparecem se você olhar bem. A pretinha suspirou no meu colo. O córrego vai, 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 sem parar. Lá na casa, eu sei que o café já está passando. Eu sei porque sinto o cheiro daqui. Ou talvez eu imagine que sinto. Não importa. Vou levantar dessa pedra agora. Vou chamar a pretinha. Vou atravessar o campo úmido de sereno, ouvindo o capim molhado nos pés, sentindo a terra vermelha embaixo das botas. Vou entrar em casa, e a casa vai estar viva. Fim.